hoje tivemos um dia de leve queda no Bitcoin, nas criptomoedas. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar rapidamente a situação do Bitcoin, das criptomoedas. Também vou comentar sobre os eventos macroeconômicos que tivemos hoje. Tivemos alguns dados importantes. Também vou atualizar a análise de sentimento. Mas antes de continuar, não deixe de seguir o canal Criptográfico aqui no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar o seu comentário aí embaixo e bora lá falar da situação do Bitcoin, começando aqui pelo gráfico. Bem, pessoal, gráfico do Bitcoin, o que está acontecendo hoje, tá? Bitcoin chegou aí, fechou o dia aí com uma queda de 1,5%, tá? Não é uma queda muito grande, né? Tá acima dos 65 mil dólares, o que eu acho que é extremamente importante. E como eu vinha comentando, tá? Eu tô vendo aqui que o Bitcoin pode estar rompendo uma cunha descendente para cima, o que seria um excelente sinal de alta, tá? Eu consigo ver essa cunha aqui que não está muito bonita e vejo também uma outra possível cunha descendente aqui também no gráfico do Bitcoin, que seria mais bonita, né? Ela estaria respeitando aqui os limites, tá? Mas, de qualquer forma, pessoal, as duas cunhas aqui, elas vão estar indicando nesse contexto alta para o Bitcoin, tá? Então, assim, eu vejo o mercado de criptomoedas no geral com o cenário aí, com uma perspectiva mais altista, né? Muita gente, algumas pessoas até xingaram no vídeo ontem, falando, nossa, outro dia você estava falando em queda. Gente, eu falei que tudo ia depender do dado macroeconômico de ontem, tá? E a gente teve dados ruins aí, o mercado está naquela mesma situação. Eu não consigo ver um padrão gráfico novo aqui no gráfico diário, tá? No gráfico de 1 hora, o Bitcoin fez um pequeno topo duplo aqui, né? Só que eu acho que já bateu esse alvo aqui, tá? O alvo desse topo duplo que o Bitcoin tinha feito estava na região ali dos 64.700 dólares. Bitcoin já buscou, tá? E por enquanto não temos nenhum padrão novo indicando para onde o Bitcoin vai nas próximas horas, tá? O que é um pouco chato quando a gente não tem padrão. Fica difícil de montar operações de trading, tá? Então a gente acaba ficando aí sem direção. Hoje a gente teve o mercado americano caindo um pouco também, né, galera? E sinceramente, tá? Eu acho que essa queda hoje do mercado americano, ela é tanto do Bitcoin como do mercado americano, é normal, tá? Depois que você tem um dia de alta muito forte e depois no dia seguinte você não tem muitos eventos aí para causar tanta volatilidade no mercado, às vezes o mercado devolve um pouco. Quem lucrou no movimento de ontem, fazendo operações aí de day trade, de curto prazo, provavelmente realizou um pouco de lucro, tá? Então a gente fica nessa situação, né? O mercado realiza um pouco de lucro, mas, por exemplo, o SP500, ele tá aí no valor máximo, tá? Ele tá na máxima histórica, tá? Então, eu acho que com o SP500 nessa tocada aqui, o Bitcoin em breve também vai buscar a máxima histórica de novo, tá? As bolsas americanas continuam subindo aí nos últimos dias e isso acaba dando uma certa propensão a risco para os mercados ao redor do mundo e muitos investidores de criptomoedas, de Bitcoin, ou pelo menos uma boa parte do dinheiro que circula no mercado de criptomoedas vem de investidores estadunidenses, tá? Então, isso acaba deixando o mercado aí com uma boa parte dos seus investidores propensos a risco. E falando em dados macroeconômicos, hoje tivemos mais dados favoráveis ao mercado, tá? Pedidos iniciais do seguro-desemprego que foi divulgado hoje veio acima da expectativa. A expectativa do mercado era que viessem 219 mil pedidos iniciais do seguro-desemprego nessa última semana e veio 222 mil, tá? Então, mais do que o esperado, mostra que o pessoal está precisando recorrer ao seguro-desemprego nos Estados Unidos, o que pode parecer ruim, mas na verdade é bom para o mercado porque indica que os investidores americanos indica, na verdade, que o Banco Central dos Estados Unidos pode ser forçado a cortar juros. Esse é um sinal de que a economia está começando a desacelerar. Se a economia desacelera, o Banco Central dos Estados Unidos pode ter que cortar juros para não deixar uma recessão acontecer, para não deixar o desemprego aumentar muito, para as coisas não saírem do controle, tá? Então, se o Banco Central dos Estados Unidos corta juros, ativos de risco como bitcoins e criptomoedas e ações em geral são beneficiados. Então, é um cenário favorável aí para o Bitcoin. Depois também, aliás, na mesma hora, às 9h30, teve o índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia. A expectativa era 7,7, veio 4,5. Está bem abaixo da expectativa, quase a metade daqui da expectativa. E se a gente olhar aqui, no mês de abril, veio 15,5. Então agora em maio, 4,5, então bem menos, tá? Então está desacelerando a economia dos Estados Unidos. Desde abril que a gente está vendo vários dados mostrando a economia desacelerando. Se a economia dos Estados Unidos desacelera, a gente tende a ter não só uma desaceleração lá na economia dos Estados Unidos, mas também uma sinalização positiva de que o Fed pode ser forçado a cortar juros. Tá? Então, assim, essa semana a gente só está tendo dados macroeconômicos bons para o mercado. Está tirando de terça-feira,
o resto aí tá indo bem, tá? Amanhã a gente não tem dados macroeconômicos, então assim, o que costumava causar movimentos fortes aí no mercado nos últimos dias, não temos amanhã, então pode ser que a gente fique amanhã, sexta-feira, sábado e domingo aí nessa faixa dos 65 mil, sem ver muitas movimentações relevantes no mercado de criptomoedas, tá? Então a coisa pode ficar um pouco mais parada e aí só na próxima semana mesmo que a gente tem mais eventos econômicos aí relevantes que podem impactar o mercado. Então, nesse cenário que a gente não tem muitos eventos para nos guiar a partir de amanhã, talvez a análise de sentimento faça mais sentido. E indo aqui para o TRDR, pessoal, a gente vê o seguinte, tá? O long short ratio voltou a ficar positivo na Binance, né? O Open Interest caiu um pouco, esse movimento de queda do Bitcoin hoje, mesmo que pequena, liquidou uma galera aí que estava apostando na alta, provavelmente, tá? Mas é aquela história, pessoal, o Open Interest não subiu aí de hoje, né? De ontem para hoje e hoje principalmente. Então isso dá a perspectiva de que o mercado pode ficar um pouquinho parado aí nas próximas horas. A taxa de funding voltou a normalizar, voltou a ficar positiva, tá? Então assim, por enquanto a gente não tem sinalizações novas, mas se o long short rate começar a ficar negativo de novo, pode ser um sinal de que o mercado vai voltar a subir, principalmente se o Open Interest começar a subir, tá? Por enquanto a gente não tem novidades, ele está praticamente neutro, né? Ele está em 1.2, então quase 1 para 1, né? Então sem muita mudança aqui. E aqui no Liquidation Rich Map da Highblock, galera, a gente vê o seguinte, tá? Temos liquidez de todo lado, né? Acima e abaixo, né? Acima a gente teria ali no 66, 67, região aí que o Bitcoin, muito dessa liquidez acima do Bitcoin já consumiu, né? Só que o que está me preocupando um pouco aqui, quando eu olho esse mapa de calor, é que está começando a surgir bastante liquidez ali na região dos 60, tá? Principalmente 60 mil dólares, até um pouco ali 59.700. Isso está um pouco preocupante pelo seguinte, pessoal, talvez isso não esteja deixando o Bitcoin subir muito, tá? Talvez as baleias estejam querendo jogar o Bitcoin ali embaixo e falte só uma oportunidade, tá? É garantido que ele vai ali? Não. Só estou falando que se a gente começar a ter o pessoal apostando muito no long, lá no TRDR, que é a última plataforma que eu mostrei, 60 mil dólares seria um ponto candidato muito forte onde as baleias poderiam jogar o Bitcoin para liquidar a galera, tá? Então fiquem de olho nisso daqui. Por enquanto, eu não arriscaria afirmar que ele vai nos 60, tá? Até porque esse SP500, as bolsas americanas continuarem subindo, a gente pode ter mais apetite a risco. Mas tá aqui, tá? Só para você saber, o ponto que a gente tem mais liquidez nos últimos 7 dias aqui na região entre 60 e 59 mil dólares. Bastante liquidez, o ponto que a gente tem mais liquidez aqui nesse mapa de calor, tá? E por esse vídeo é isso, pessoal. Vou mantendo vocês atualizados. No mais, desejo a todos um excelente final de quinta-feira, uma excelente sexta-feira, no caso amanhã. Um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau.